Olá, estudantes! Chegou mais uma aula de literatura. Então, vou te contar... A história vai começar! Então vamos lá, a história vai começar. Gente, já vou começar perguntando. Vocês lembram do nosso livro super especial que guarda coisas misteriosas? Então, ele está aqui, ó. E o que será que ele está escondendo hoje da gente? Vamos descobrir? Então vamos lá. O que será, hein, que ele vai nos mostrar? Vocês estão ouvindo? O que será que tem aqui dentro por esse som? Vocês já identificaram? Isso mesmo! Vocês sabem esse som é do que mesmo? De um relógio! Ué, por que o relógio vai estar dentro do nosso livro de hoje? Vamos descobrir, então? Vamos lá! Olha lá, gente, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo! Vamos lá, então? Eu vou dar corda aqui para a nossa viagem no tempo. Estão preparados? Vamos começar, gente! Então, como nós estamos relembrando uma aula, a aula passada, nós vamos, então, fazer essa viagem no tempo para relembrar. Gente, lembram disso? Desse momento que nós fizemos juntos? Então, nós pensamos sobre as histórias com raízes na tradição oral. Lembram disso? Isso mesmo. Então, nós falamos muito sobre isso e como é importante essas histórias que são passadas de geração em geração. Olha lá! Próxima coisa que a gente fez, olha só, nós refletimos sobre a pergunta, o que cabe num livro? Vocês lembram dela? Que a professora Dai falou assim, ó, saiu desse livro aqui, ó. Lembram? Isso mesmo, a gente refletiu sobre isso também. E... olha lá, nós também pensamos o que será que estava dentro do livro. Vocês lembram o que saiu do livro a aula passada? Tenho certeza que vocês lembram. Já dei o tempo para vocês pensarem, então agora olha lá, ó. Saiu uma estrela, gente. A estrela foi uma dos nossos personagens lá da história, lembram? E a gente descobriu que nós íamos trabalhar uma lenda indígena e falamos bastante sobre isso. Ah, também, daí chegou a hora da história. Lembram da nossa história, né? A história A Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Nós trabalhamos a história, vocês ouviram a história, chegou o momento tão esperado, não é mesmo? E nós falamos também sobre a cultura do povo Caingangue, que é uma sociedade indígena. Além disso, nós trabalhamos bastante a cultura indígena. Mas agora eu acho... está chegando a hora. Vocês estão ouvindo de novo? O que será que vai acontecer? Ai, é a hora de nós voltarmos. Gostaram da nossa viagem no tempo? Agora a gente conseguiu relembrar o que nós fizemos a aula passada. Então, olhem só. A nossa árvore ali, ó, gente, vocês não tinham conhecido ela ainda. É a árvore da tradição oral. Então, olhem só. As raízes representam a tradição oral e os galhos dela representam as histórias que são baseadas na tradição oral. Por exemplo, olhem lá, temos os contos populares, que nós já ouvimos alguns, as lendas que nós trabalhamos na aula passada e vamos continuar trabalhando hoje. Então, eu vou pendurar aqui para nós, lá, ó, conto popular pendurado na nossa árvore da tradição oral e as lendas. Estão ali, ó, fazendo parte da nossa árvore. Lembrando que a tradição oral é uma tradição muito importante, porque essas histórias fazem parte da nossa vida e dos nossos ancestrais, porque elas vêm lá de muito tempo atrás. E elas preservam as culturas desses nossos povos ancestrais. Muito bom. Agora, gente, olha lá, ó. Só para a gente retomar, lembram desse esquema aqui que nós fizemos? Isso mesmo, agora na última aula nós trabalhamos o que era uma lenda, falamos de todas as características que ela compõe. Então olha só, ela possui inúmeras características, entre ela possui o traço religioso, principalmente para a nossa cultura indígena. Falamos também da atmosfera sobrenatural, que são esses personagens que possuem elementos mágicos, né? Falamos também da intenção que ela tem de explicar alguma coisa e de passar alguns princípios. Muito bom. E nós falamos da lenda indígena, lembra que eu falei que nós trabalhamos bastante sobre isso? E uma coisa que eu destaquei para vocês era o seguinte, ó, que ela é um arquivo ou um documento cultural para a sociedade indígena. Então, ela é muito respeitada.
Muito legal. Gente, chegou uma hora que eu estava aguardando. Chegou a hora de nós contarmos com a participação do Bento. Isso mesmo, o Bento é aluno da nossa rede e ele recontou a história que nós ouvimos na aula passada. Vamos ouvir a história então? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Olá, eu sou o Bento Barbosa Vieira. Tenho 8 anos, estou no 3º ano e também estudo na Escola Municipal Padre João Cruciani. Como vocês percebem, eu sou descendente de índio. E minha etnia são os charruas, que viviam no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Eu vou contar a história da estrela Caiagangue, a lenda do primeiro pajé. A história conta que um índio estrela, ele desceu para a terra e ele estava em forma de um índio. E também ele se casou com uma índia. E eles tiveram um filho, mas dentro da barriga os espíritos maus eles já começaram a atacar. Daí, e o povo não percebeu. E também daí o filho era cheio de luz. Então, porque eles não sabiam curar os negócios, as doenças. E também por isso, daí, tipo, as raposas tiraram a roupa do menino e deixaram ele pelado. Daí a mãe Lua falou para as aranhas colocarem uma teia em cima como roupa, e depois ela desceu para dar as roupas próprias dele, que ela fez. Daí era um filho do índio estrela. Daí ele era muito especial, porque ele ia ser o primeiro pajé. E daí ele se tornou um pajé. O pajé ele curava doenças, usava elementos da natureza para fazer remédios. Daí também pegava vários tipos de frutas, folhas, etc. Então essa foi a história do primeiro pajé. E também o pajé em todas as tribos, ele tem que, tipo, ele cura doenças e também ele seria o líder da tribo. Gostaram da história? Tchau! Então, pessoal, gostaram da participação do Bento? Eu amei! Bento, muito obrigada! Você deixou a minha aula mais especial. Então, só para retomar então, gente, olha lá, participação do estudante Bento Barbosa Vieira, ele tem 8 anos, está no 3º ano da Escola Municipal Padre João Cruciani. Obrigada, Bento, mais uma vez. Gente, agora que o Bento já fez a gente relembrar a história, nós vamos então fazer o mapa da história. É o momento que a gente vai tentar dar um panorama geral ali para nós conseguirmos fazer as nossas reflexões depois. Combinado? Então, olhem só, vamos lembrar um pouquinho sobre a Vangri Caigangue, que é a autora da história que nós contamos na aula passada. Olha, ela é muito importante porque ela é uma autora indígena. Então, nós estamos conhecendo uma lenda indígena pelos olhos de uma indígena. Isso é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos enxergar essa cultura tão rica que é a cultura indígena. Além disso, só para relembrar, nós temos as ilustrações da Catarina Bessel. Ela é uma ilustradora fantástica e ela tem todo um amor pela literatura, que ela conseguiu esse amor, conquistou esse amor pelo avô, pelas histórias que o avô contava. Muito importante a gente saber quem escreveu a história. Próxima parte do mapa da história. Vamos lembrar um pouquinho os personagens? Olha lá. Teve a nossa estrela que desceu do céu, lembram? E se tornou o quê? Um índio caigangue. E ele se apaixonou por uma moça do povo caigangue. Eles se casaram, né? Ela se tornou a mulher dele e tinham muitos espíritos maus, porque lembram que a moça engravida, né? E esses espíritos maus sabiam que essa criança seria especial.
Além disso, contamos com a deusa Lua, que ela se transformava em muitas coisas. Por exemplo, ela se transformou numa linda mulher para falar com a mãe do nosso futuro pajé, e também se transformou em anciã para ajudar a cuidar do futuro pajé. E então, o Kanká, que é o personagem principal da nossa história, que é o pajé, né, o primeiro pajé do povo Caingangue. E ele é chamado também de Cujá na língua Caingangue. Agora que a gente já retomou isso, ó, lembram que Kanká significa o que mesmo? Significa vento, porque lembram que no dia ventava muito no dia que o Kanká nasceu, né? E o Cujá, como eu falei, significa pajé, né? Que é esse, então, sábio da medicina, né, tradicional indígena. Legal. Agora, gente, a gente vai fazer uma viagem pela história, rapidamente, tá bom? Então, olha lá. Primeira parte da história, primeira parte do enredo dessa narrativa é a exposição dos fatos. O que acontecia lá na primeira parte, vocês lembram? Olha só, gente, a gente descobre que no mundo não existiam pajés em nenhum povo indígena e que isso resultava em pessoas doentes e poucos remédios. Além disso, olha o que acontece? A estrela, então, desce e se torna um índio Caingangue. Logo, se apaixona por uma moça do povo Caingangue e, então, eles se casam e ela engravida. Essa criança ia ser muito especial, lembram? O que acontece? Olha lá os espíritos maus. Eles descobrem do poder que essa criança teria e começam a tentar fazer com que ela não nasça. E o índio estrela sempre protege a mãe e a criança. Só que chega uma hora que ele fica cansado e lembra que ele convida? Vamos morar no céu, lá teremos segurança. Mas o que acontece? Ela diz o quê? Nada disso, que ela não deixaria o seu povo, que ela permaneceria na terra com eles. E foge para a floresta. O índio então fica muito triste e acaba, sem ter saída, voltando para o céu sozinho. Olha só o desenvolvimento da história, gente. O que acontece? A criança nasce, né? A mãe volta lá da floresta para a aldeia e a criança nasce e é então dado o nome pelo seu avô, porque era um costume Caingangue, né? Então, Kanká é o nome dado pelo avô. E ela ganha o auxílio da lua. Por quê? Porque sempre acontecia ali esse momento dos espíritos maus retornarem. Então, a avó lua permanece na terra na forma de uma anciã para ajudar a cuidar do pequeno Kanká, para protegê-lo desses espíritos maus. Então, olha só quanta coisa que acontece. Depois tem o momento mais esperado da história, que é o clímax, o apogeu. Olha lá o que acontece, gente. Os espíritos maus levam a alma do Kanká lá para a floresta e aprisionam ela. Lembram disso quando a mãe leva ele para tomar, ela vai lavar roupa e ele fica quietinho sozinho lá no cesto? Olha só que perigo! E olha, a mãe, sem saber o que fazer, chama então a deusa Lua, pede ajuda. Ela vem e eles então resolvem ir resgatar a alma do Kanká lá na floresta. É uma batalha dura. Desce o índio estrela e todas as estrelas se tornam animais encantados e guerreiros que conseguem resgatar a alma do Kanká e as coisas vão melhorando, né? O Kanká cresce e lembram da anciã? A lua lá tá sempre ali, né, permeando toda a história. Ela tá nesse momento disfarçada de anciã, né, de uma velhinha. E ela, então, ensina tudo o que sabe pro Kanká. Todas essas questões das ervas tradicionais que ajudarão o povo Caingangue a não ter mais tantos doentes, né, e conhecer os remédios que a própria floresta nos dá. E olha só o que acontece no final. O Kanká recebe uma grande missão de achar uma criança que fosse, então, substituí-lo, né? E ele ajuda a cuidar, como eu falei, né, de todos da aldeia e de muitas outras aldeias também, até que ele, então, começa a procurar essa criança. Ele sempre faz essas rodas de conversa, passa todo o seu conhecimento e continua sempre na missão de procurar essa criança que seria, então, o pajé que daria continuidade a tudo que ele conquistou. E, assim, essa tradição continua, pois a alma do primeiro pajé nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela nação tão amada por ele. Olha só quanta coisa aconteceu nessa história, gente. Muita coisa, né? Agora vocês já lembraram. Gente, o que a gente vai fazer?
a gente vai parar um pouquinho e vai quebrar estereótipos. Vocês lembram o que quer dizer essa palavra? A gente já trabalhou na aula passada. Olha lá, ó, é aquela coisa que a gente tem já colocado na cabeça e acha que aquilo vai permanecer dessa forma para sempre. A gente acaba generalizando, né? Achando que aquilo vai ser assim para sempre, mas não é. Então a gente tem que quebrar um pouco essas coisas. E o estereótipo que a gente quer quebrar é isso aqui, ó. A gente tem que saber que existem diferentes povos indígenas. Então, a gente tem que respeitar muito a cultura que eles possuem, essa identidade étnica, ou seja, não, quando a gente acha que um povo está representando todos, mas cada povo possui uma identidade e precisa ser respeitada. Cada povo possui uma língua diferente, possui rituais diferentes, tradições e costumes diferentes, manifestações artísticas, crenças e memórias ancestrais que representam aquela identidade que eles possuem. Por exemplo, o povo Caigangue. Eles possuem uma língua própria, rituais próprios, crenças próprias. Então, a gente tem que prestar muito atenção nisso. Quando a gente pensa no indígena, a gente tem que pensar que ele representa muitas sociedades diferentes. Então, a gente tem que sempre respeitar esses diferentes povos e as suas diferentes culturas, certo? E agora, olha lá que eu falei do povo Caigangue, né, gente? Então, olha lá, eles possuem a língua Caigangue, lembram disso? Da família G, do tronco Macro-G. E eles possuem duas famílias, lembram? Que são o povo Camé, que possuem essas linhas longas e compridas nos grafismos, inclusive do corpo, e também das cestarias, né, das manifestações culturais e artísticas. E os Cairu, que possuem, então, esses grafismos arredondados, né, com ângulos mais fechados. Então, olha lá, vamos lembrar um pouquinho da cestaria? Quem lembra desse cesto bonito aqui? Isso que eu mostrei lá na última aula. Ele é um cesto o quê? Camé, isso mesmo, porque ele tem esses grafismos compridos, longos, conseguem perceber? E é lindo, né? Olha que cores vivas. Além disso, nós temos o outro cesto que também está aqui fazendo parte da nossa aula. Olha lá, é um cesto Cairu. Por quê? Lembram que eu falei que ele tem essas formas arredondadas ou ângulos fechados? Por exemplo, este aqui que está mostrando o grafismo desse cesto, certo? Então, percebam, dentro de um mesmo povo nós encontramos diferenças. Então, é importante que a gente perceba e respeite essas diferenças, né? Agora, gente, olha só o que a gente vai ter. Nós vamos relembrar uma coisa que eu fechei a aula falando, que a leitura da história, ela deve começar desde a capa e passar por todo o livro. Essa parte aqui é muito interessante porque vocês conseguem reconhecer alguma semelhança? Exatamente, são grafismos que representam a cultura indígena. E aqui nós conseguimos ver representado tanto a cultura Cairu quanto a cultura Camé. Então, tanto os grafismos arredondados ou com ângulos fechados, aqui no caso, quanto as linhas compridas. Ou seja, a Vangri Caigangue, que é a autora, ela tentou transmitir a cultura desse povo, né? Ela é a autora dessa história, mas ela está transmitindo uma cultura coletiva. Isso é importantíssimo. Gente, espero que vocês tenham relembrado comigo e gostado de relembrar, mas agora chegou aquela hora muito também importante de nós refletirmos sobre a história. Vamos refletir juntos sobre essa história? Temos bastante coisas para pensar, né? Vamos lá então? Então, bora refletir comigo essa história. Vamos lá, primeiro ano? Preparados? Um novo mundo nos espera. Então, vamos comigo. Gente, nós vamos pensar um pouquinho hoje nas informações da capa. Vocês já pararam para pensar o que a capa de um livro nos revela? Olha, ela é super importante. Por isso que eu falei que a gente precisa começar a ler o livro pela capa e todo ele, porque todo ele tem dicas que o autor vai dando para a gente descobrir a história. Olha só então, essas informações e dicas, elas vão revelando para a gente um pouquinho do que vai ter lá dentro, né? E agora, pensem só, é a apresentação da história. Sabe a apresentação quando você se apresenta? Oi, tudo bem? Meu nome é tal? Então, é isso que a capa faz, certo?
Por exemplo, fala do nome do livro, fala quem escreveu. É a mesma coisa você falar: oi, tudo bem? Meu nome é Dayana, por exemplo, né? A Prof. Day aqui. Eu moro em Curitiba. Meus pais se chamam Davina e Ivo. Então, ó, o que o livro faz? O título, que é o nome do livro, os autores que são os pais, né, o autor e o ilustrador que são os pais desse livro, a editora, a casa do livro. Então, isso que a gente vai entendendo, quais essas informações que são tão importantes, tá? Então, o que a capa faz além de dar essas dicas? Ela faz um convite. Você já recebeu um convite? Ah, tenho certeza que sim, um convite de aniversário, de casamento. Ah, já recebeu, né? Então, a capa tá fazendo um convite para você, falando assim: vem aqui, leia o que tem aqui dentro. Sabia? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha lá o convite que essa capa de livro fez. Vamos ler? Vamos lá, então. Querido leitor, olha que legal. Entre sem bater. Onde? Onde será que tem que entrar sem bater? Oh, no livro. Abra e descubra a história. Quando? Agora! Não perca tempo. Para ler, não tem hora nem lugar. Te espero. Assinado quem? A capa do livro. Olha só que legal. Então, o que a Prof. Day quer falar para vocês? Que a capa, então, é essa apresentação da história, esse convite à leitura, né? Aqui a gente fez uma brincadeirinha, né? A capa te convidando. Mas é isso que toda capa de livro tenta fazer. O autor pensa em tudo isso, o ilustrador também. Ele tenta te fisgar, sabe? Ele quer capturar a sua atenção. Olha que bacana a gente saber disso. E agora, vocês prestaram atenção na capa da nossa história? É linda, não é mesmo? Olha lá, tem alguns dos personagens que estão lá dentro do nosso livro, da nossa história, não é mesmo? Vamos então agora dar uma olhadinha mais a fundo na capa do livro da nossa história? Então vamos lá. Olha lá, gente. Tá comigo aqui, mas tá na tela também. E eu quero que vocês prestem atenção agora lá na tela, porque vai mostrar parte por parte dessa capa, ok? Combinado? Então olha só. Primeira coisa, gente, que eu estava já falando antes, a ilustração. Vocês percebem como é rica e importante a ilustração? Nós começamos a perceber ali que tem a lua, que tem as estrelas, que é noite, gente. Olha só! E, além disso, que mais informações tem aí? O título, lembra que eu falei que quando a gente se apresenta, a gente fala o nosso nome? É o nome do livro, gente. E essa capa, esse livro, ele tem nome e sobrenome, sabiam? Sim, ele, além de ter um título, ele tem um subtítulo que dá mais algumas informações pra gente. Então, olha lá, ó, Estrela Caigangue. A lenda do primeiro pajé. Então, em primeiro plano ali com letras maiores, vocês estão enxergando as duas palavras, Estrela, Caigangue. Esse é o título. E depois nós temos um subtítulo, que são as letras menores embaixo. A lenda do primeiro pajé. Então, olha só, quanta coisa a gente está vendo. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Lembram que eu falei que quando a gente se apresenta, a gente fala, né? Ah, eu sou filha de tal, de quem e tal. Esses aqui são os autores, né? Eu falo autores porque o ilustrador também faz parte da construção do livro, não é mesmo? Olha só, o nome da autora e da ilustradora estão aqui. Olha lá. Viram lá? Vangri Caigangue e Catarina Bessel. Então, nome da autora e ilustradora. E, além disso, nós temos o selo da editora. Lembra que eu falei que a gente fala onde a gente mora? Olha lá onde que o livro nasceu. Ele nasceu na editora Biruta e tá ali o selo da editora. Então, olha quanta informação bacana que a gente precisa prestar atenção. Muitas vezes a gente passa direto, né? E olha quanta coisa a gente sai perdendo. Não podemos passar direto, não. Precisamos pensar sobre isso sempre. Legal? Então, agora vamos continuar pensando nisso, só que em um elemento específico aqui da capa. Vamos lá? Olha só. A história que você ouviu possui um título, é o nome do livro, lembram? Você lembra qual é? Olha lá, tá ali a capa para vocês verem, certo? Então, vamos localizar esse título, o nome do livro na capa? Será que ele fica aqui embaixo? Não, não. Será que tá aqui? Ah, vocês já sabem, não é mesmo? Isso mesmo, bem no centro da capa, né? Olha só, chamando a atenção. É uma das coisas ali, depois de você observar a ilustração, que o leitor presta atenção no título, né? Chamando a atenção.
Agora, olha lá, vamos relembrar ele, né? Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Como eu falei, é um título e um subtítulo, nome e sobrenome, certo? Ou seja, tem várias informações ali para a gente entender o que está escondido dentro do livro, né? Então, a Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Agora, vamos lá pensar no título, gente. O título é uma importante informação ao leitor. Geralmente, ele fornece o quê? Informações, né? Sobre o que vai tratar a história. Então, olhando esse título aqui, sobre o que vai tratar essa história? Estrela Caingangue. Vocês já sabem, vocês ouviram a história, né? Agora fica fácil. Então, mas se vocês não tivessem ouvido a história, a gente tem, a partir do título, a gente tem várias ideias, hipóteses do que pode acontecer lá dentro, certo? Estrela Caingangue. Ah, professora, talvez eu não conheceria o que seria a palavra Caingangue, mas eu sei que é uma estrela. Ah, então, ó, você já saberia. Será que vai falar, então, de uma estrela? E daí, quando fala a lenda do primeiro pajé, a gente sabe que a gente vai descobrir a origem de alguma coisa. É o primeiro, né? E pajé? Pajé, então, é essa importante figura da cultura indígena. Olha só. E, além de ter o objetivo do quê? De despertar o interesse desse leitor. Olha que bacana! Exatamente. Então, lembra que eu falei do convite à leitura, né? É isso que a capa quer, é isso que o título também quer, né? Despertar o interesse. Se vocês falarem assim, prof, olha lá, ó, eu não ia saber o que era Caingangue e talvez não ia saber o que é pajé. Será que eu ia saber o que é lenda? Não tem problema. Olha quantas dúvidas você tem, mas olha o que a curiosidade pode fazer. Você fazer o quê? Ler o livro. Olha que importante. Pensamos sobre o título. Agora eu tenho um desafio para vocês. Se vocês pudessem escolher outro título para essa história, qual seria? Vamos pensar juntos? Então vamos lá. Gente, olhem só. Nós temos aqui 3 alternativas, certo? Então, entre essas possibilidades, né? Qual desses títulos, né? De acordo com as informações ali que você já tem da história, que você ouviu, né? Da história, e daí depois a gente tem que justificar a nossa resposta, né? Então, quais seriam, então, entre essas possibilidades, qual título você acha que mais seria legal para nossa história de hoje, né? E da aula passada também. Vamos lá? Então, olha lá. Letra A lenda da lua. Letra B. Como nasceram as estrelas. E letra C. O surgimento do protetor do povo Caingangue. Vamos analisar juntos? Então, olhem só. A lenda da lua. Essa história fala só da lua? Não, né, gente? Ela não fala. Qual que era o personagem principal? Era a estrela que vem primeiro, mas quem que era o personagem principal? Exatamente, era o Kanka. Ele que era o personagem principal, ele era o primeiro pajé da tribo. Então, será que Lenda da Lua vale? Acho que não, né? Ela ajudou bastante, mas não tá falando a lenda da lua, né? Não tá contando a história da lua. Como nasceram as estrelas? Essa história conta pra gente como nasceu uma estrela? Vocês lembram disso? Eu não lembro. Não, né, gente? Então, olha lá. Desce uma estrela que se torna um índio Caingangue. Mas não fala como ele nasceu, certo? É verdade. Não, né? A gente não sabe como nasceu as estrelas. A gente sabe como nasceu quem? O Kanka, o primeiro pajé, né? E letra C, o surgimento do protetor do povo Caingangue. O pajé é o quê? É um protetor, um sábio que protege a tribo das doenças, dos males, dos espíritos maus, né? Segundo a cultura indígena. Então, qual é a alternativa que vocês acham correta? Letra A, letra B ou letra C? Exatamente, gente, isso mesmo. A letra C é a mais coerente, a que mais se afina ali com a história que a gente ouviu. Por quê? Porque ele está tratando do protetor do povo Caingangue. A gente não fala, né? A lua não é um dos principais personagens, assim como a gente também não conhece como que nasceram as estrelas nessa história. Mas a gente conhece como surgiu o primeiro pajé. E o pajé é quem? Esse protetor do povo Caingangue e dos outros povos indígenas também, certo? E agora, gente, legal, né? Olha quanta coisa a gente fez. Agora, a gente vai ter que se despedir, combinado? Então, não esqueçam dessas informações, certo? Isso vale para muitas histórias, porque geralmente a gente tem que o quê? Olhar primeiro, começar a leitura por onde?
desde a capa, tá bom? Legal, né? Agora, então, vamos nos despedir, vou sentir saudades, mas chegou a hora. Olhem lá, num livro cabe o mundo todo e todo mundo. Lembram de onde saiu essa frase? Aqui, ó, desse livro do Ilan Breman, isso mesmo que eu apresentei para vocês. Então, não se esqueçam, hein? Desse livro aqui, ou de vários que a gente vai ler, depende da sua imaginação. Pode sair muita coisa. Gente, até a próxima aventura. Tchau, tchau!